a gente vai estar gravando esse web seminar para que as pessoas que eventualmente depois não tiveram a chance de ver esse web seminar aqui ao vivo, vão poder ter a possibilidade de ver isso com calma no horário que mais for, se for conveniente. Então, eu queria finalmente agradecer mais uma vez o professor Nelly por ter aceito esse convite e passo a palavra imediatamente para ele para dar sequência na apresentação dele. Por favor, professor Nelly. Quero agradecer ao nosso grande decano da Universidade de São Paulo, querida USP, professor doutor Hélio Dias. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, uma satisfação estar aqui com o senhor. Agradeço também a todos que compõem o IVPESP, instituição respeitada no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Agradeço a todos que nos assistem, em especial ao meu querido Instituto Federal de São Paulo. Falarei sobre o futuro da educação profissional e tecnológica. O objetivo é analisar a importância da educação profissional e tecnológica, principalmente no nosso país. Para tanto, eu organizei a minha fala, a minha exposição, com uma breve introdução ao Instituto Federal, à rede federal, mais precisamente. O desenvolvimento, vou abordar a rede federal como um destaque que ela tem tido, né, ao longo do tempo. Vou falar da educação profissional como um investimento no mundo real do trabalho e uma breve conclusão com alguns dados da superioridade federal. Para começar esta apresentação, eu vou aqui tentar trocar a minha lâmina, né, e abordar um pouquinho da rede federal, criada em 2008, então é muito jovem, 12 anos, se compararmos até os dias de hoje. A Lei Federal número 11.892 criou a Rede Federal de Educação Profissional e Científica, né, e também é conhecida por Rede Federal. Bom, ela é reconhecida pela qualidade do ensino ofertado, pela diversidade de cursos e por sua relevante atuação, principalmente, junto à população e às empresas, atua no sentido de potencializar o que cada região oferece de melhor em termos de trabalho, cultura e lazer, vou abordar onde ela se encontra, integrante do sistema federal de ensino, vinculado ao Ministério da Educação. A rede federal foi instituída pela reunião de um conjunto de instituições brasileiras, entre elas nós chamamos institutos federais, mas também temos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, centros federais de educação tecnológica, também conhecidos como Cefet, escolas técnicas vinculadas às universidades federais e, por fim, mas não menos importante, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Até 2019, né, antes da pandemia entrar em 2020, a rede federal estava composta por 38 institutos federais no Brasil, 2 centros federais, Cefetes, uma universidade federal, que eu citei no Paraná, e 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Essas instituições possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. No âmbito do Ministério da Educação, compete à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, chamada de CETEC, o planejamento e o desenvolvimento da rede federal, incluindo a garantia de adequada disponibilidade, principalmente orçamentária e financeira. Vamos observar alguns dados na tela, com os números que eu separei, para que a gente possa entender melhor o tamanho da instituição. Então, nós temos aqui, por exemplo, na tela, 653 unidades. O que seriam isso? Cada cidade, pelo Brasil afora, que compõe
os campos da rede federal têm dentro da cidade uma organização, que a gente vai explanar um pouquinho melhor. Então, nós temos 653 unidades. Temos 10.888 cursos na rede federal brasileira. Temos mais de 1 milhão de estudantes matriculados. Esses são dados até o final de 2019. Nós temos aí praticamente uma quantidade enorme de estudantes na rede federal brasileira, e a gente vai falar um pouquinho de resultados também. Temos praticamente o curso técnico nessa rede federal, a gente observa na tela, no gráfico verde, 46%, quer dizer, a predominância de oferta de educação na rede federal se dá em curso técnico integrado ao ensino médio. 28% dos estudantes são de graduação, um percentual pequeno está na pós-graduação, mas temos 1 milhão de estudantes, então isso não é pouco para um país como o nosso, mas ao mesmo tempo não consegue abarcar todos os estudantes. Os cursos são distribuídos em vários eixos, como a gente observa na tela. O eixo, né, mais tecnológico é o que possui maior oferta. Temos cursos, por exemplo, de informação e comunicação, gestão e negócios, produção, né, industrial, alimentícia, cultural, turismo, enfim. Temos aqui um gráfico que mostra a vocação regional, ou seja, onde a rede federal possui um campus, ali tem uma vocação regional, principalmente produtiva, então é levado em consideração na hora de ofertar a formação, a capacitação técnica. Isso é muito importante para que possa ser absorvida essa mão de obra pelo mundo real do trabalho. Nós temos, dentro da rede federal, aproximadamente, temos aqui um dado na tela, de professores, em torno de 46 mil professores, com regimes variados, se concentrando 40 mil professores em dedicação exclusiva. Quer dizer, o professor tem que estar a todo tempo, durante a sua jornada de trabalho, de segunda a sexta-feira, à disposição exclusiva da rede federal. Isso faz com que o professor dê atenção aos estudantes, dê atenção não só ao ensino, como à pesquisa e à extensão. Isso é muito importante na formação técnica. O estudante fica, muitas vezes, em regime de tempo integral. É um grande diferencial. Nós temos aqui, por exemplo, os gastos totais da rede federal no ano de 2009, extraído da plataforma Nilo Peçanha, quer dizer, são dados extraoficiais, mas aproximadamente foram gastos em 2019, em torno aí, pela leitura do número, é expressivo, né? Podemos dizer que são 17 bilhões de reais. A maior parte deste gasto na rede federal está com pessoal, 84% do gasto foi com pessoal, ou seja, sobra muito pouco para se fazer investimentos, né? Nós temos aí, desse gasto total, apenas 3% foi feito em investimentos, quer seja a criação de novos campos com infraestrutura adequada, né, para todos, estudantes, professores e técnicos administrativos. Isso mostra a necessidade constante de orçamento público federal ligado à educação. Nós temos aqui, na rede federal do Brasil todo, aproximadamente 85% do corpo docente, ou seja, daqueles mais de 40 mil docentes, 80% possui mestrado e doutorado. Ou seja, um estudante de nível médio integrado ao ensino técnico está tendo aula em regime de tempo integral com um doutor, com um pesquisador. Ou seja, a qualidade ela vai ser apresentada nos números, isso faz a diferença, isso não é pouco, isso é muito. Nós vamos ter
resultados que extrapola a média geral, quer dizer, a rede federal realmente tem uma qualidade medida e observada pela sociedade. Nós temos aqui indicadores em relação aos cursos superiores. Nós podemos observar na tela que temos a maior parte dos cursos superiores da rede federal com notas acima de 3. Né? Muita nota 4, muita nota 5. Na média, se tem o índice geral de cursos de cada instituição. Então, a gente consegue observar que não há deficiência nesse indicador, que é conduzido pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, ou seja, a nossa instituição, embora seja uma autarquia federal, ela também sofre a mensuração de dados por parte do nosso Ministério da Educação, através do INEP, né, que é o órgão que faz toda essa medida. Então, a medida não está sendo ruim. Isso prova que o Instituto Federal, ou seja, a rede federal, possui qualidade medida com indicadores confiáveis, indicadores que são feitos também para iniciativa privada e organizações estaduais e municipais. Dentro da apresentação, aqui eu gostaria de abordar os resultados também em relação ao PISA. O PISA testa os conhecimentos de matemática, leitura e ciências de estudantes de 15 anos de idade em todo o mundo. A avaliação é feita a cada 3 anos e cada aplicação é focada em uma das áreas. Então, as últimas avaliações mostram os resultados aqui na tela. Em ciências, a rede federal recebeu 517 pontos, bem acima da média do Brasil, que soma as notas obtidas pelos estudantes da rede federal. Estadual e particular, que foi de 401 pontos. Se fosse um país, a rede federal teria ficado na 11ª colocação, à frente de países tais como Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, né, observando aí os dados. Já em leitura, a pontuação da rede federal é de 528 pontos, seria suficiente para deixá-la na 2ª colocação entre os 70 países e territórios analisados. Olha a potência que é a rede federal, ficando atrás apenas de Singapura. Em matemática, a nota da rede foi de 488 pontos, bem acima da média geral do Brasil, que foi de 377 pontos. O relatório PISA mostra que os resultados do Instituto Federal, ou institutos federais, afinal estamos em todos os estados da nação, são referência em educação para todo o Brasil. A pesquisa confirma que a rede federal faz parte do grupo de elite da educação mundial. Outro dado que merece destaque é que nas últimas 3 edições da pesquisa, a rede federal pulou de 50 mil alunos matriculados para mais de 1 milhão. Quer dizer, aumentou-se a quantidade de estudantes e o resultado foi melhor ainda. Ou seja, a rede federal seguiu crescendo em quantidade de vagas sem perder a qualidade. E no total dessa pesquisa, né, participam aí, na última edição, participaram 540 mil estudantes, né, que por amostragem representam aí em torno de aproximadamente 30 milhões de alunos dos países participantes. Né. O PISA é considerado a principal avaliação de educação básica do mundo, inclui os 35 países membros da OCDE, além de 35 economias parceiras, como o Brasil. No país, né, no caso do Brasil, a amostra foi de aproximadamente 23 mil estudantes. E mostra a força da rede federal. Isso é importante destacar. Vou mudar aqui um pouco a tela para a gente observar na nossa continuidade o investimento em educação
é imprescindível, como eu escrevi, para que todos nós pudéssemos observar. A qualificação técnica adequada se torna ainda mais importante no momento em que uma série de adaptações são exigidas das empresas e dos trabalhadores, em razão da quarta revolução industrial, chamada de indústria 4.0, novas profissões como engenheiro de cibernética, de cibersegurança, mecânico de veículos híbridos, né, projetistas para tecnologias de 3D, devem se consolidar nos próximos anos. Profissões que nem existem ainda surgirão, né, de acordo aí com os especialistas, ao qual eu me incluo, estamos pesquisando o que vem pela frente. A previsão é que surjam, ao menos, novas vagas de integração dos mundos físicos e virtual, por meio de tecnologias digitais, como internet das coisas, inteligência artificial, big data. Então, o levantamento dessas profissões apresentam relevância, né, e muita coisa pode mudar em segmentos tais como automotivo, de alimentos, de bebidas, de máquinas, ferramentas, né, até de petróleo e gás, têxtil, vestuário químico, petroquímico, ou seja, tecnologia da informação, comunicação, construção civil, muita aplicação dessas tecnologias devem vir, né? Neste cenário, os trabalhadores, né, a mão de obra que a gente vai estar qualificando, capacitando, desenvolvendo, deve ter capacidade de interpretação diferente, muitas vezes, do passado, né, uma interpretação mais abstrata e formação técnica para operar equipamentos complexos. O ensino técnico e aplicado permite que os estudantes sejam protagonistas do seu futuro, com a escolha do caminho que mais atenda às suas necessidades. Com a recente reforma do ensino médio, iniciou-se um longo processo para alinhar o sistema educacional às melhores experiências internacionais, com a flexibilização e a diversificação do currículo regular. Nas nações desenvolvidas, perceberam essa necessidade há muito tempo e partiram na frente, investindo pesadamente em educação profissional. Os países da União Europeia têm, em média, 50% dos estudantes do ensino médio também matriculados em cursos profissionalizantes. Na Austrália, por exemplo, esse coeficiente é de aproximadamente 70%. Na Finlândia também. No Brasil, o indicador é de apenas 11%, proporção que dificulta a inserção dos brasileiros no mercado de trabalho e influencia os níveis de produtividade, principalmente, inovação da indústria. A formação técnica tem claros efeitos na renda. Pesquisas recentes mostram, né, que entre dois indivíduos com a mesma escolaridade, aquele que conta com 1 ano de educação profissional tem renda até 20% maior. Técnicos da área de produção, por exemplo, de petróleo, indústrias químicas, têm ganhos médios mensais acima de R$7 mil, num país cuja renda média é um pouquinho acima do salário mínimo. Observem a diferença que faz na vida de um cidadão uma formação técnica, desde que ele seja absorvido pelo mercado real de trabalho. Um curso profissionalizante pode ser o primeiro passo de um plano de carreira que não exclua a obtenção de um diploma universitário. Um técnico em mecânica, por exemplo, tem a opção de fazer posteriormente um bacharelado em engenharia, por exemplo. Para alguns jovens, a inserção rápida no mercado de trabalho é o passaporte para a conquista da cidadania. A continuação dos estudos, por exemplo. O Brasil sabe fazer educação profissional de excelência. O Brasil foi o destaque da América do Sul em feiras de ciência, engenharia, recentemente, né, nós podemos citar. Na edição de 2019, jovens estudantes brasileiros trouxeram 8 prêmios para o Brasil, país mais premiado da América Latina e o 10º mais premiado do mundo. Isto posto,
é possível observar comprovadamente que podemos colocar os nossos jovens no mesmo nível de seus concorrentes nas nações mais industrializadas. Diante dos desafios que temos pela frente, é urgente preparar jovens e adultos para um mercado em profunda mutação tecnológica e de cultura organizacional. A educação profissional deve ser vista como fator de desenvolvimento e fortalecida como um investimento do país no futuro. Bom, e para concluir, mudando aqui a tela, a gente pode dizer que há, dentre as instituições, né, uma superioridade da rede federal, né? A gente pode até citar divulgações jornalísticas recentes no final do ano de 2019, por exemplo, intitulado Superioridade Federal, o jornal Folha de São Paulo, a partir das estatísticas de avaliação dos cursos de graduação, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que eu já citei, o INEP, é o órgão ligado ao Ministério da Educação, destaca que as instituições federais compõem a nata do setor. Por exemplo, né, o Instituto Federal de São Paulo, ao qual eu me incluo, possui uma série de desafios, não é fácil, precisamos, obviamente, oxigenar as instituições, jovens recentes têm entrado através de concurso para ministrar, né, aulas no Instituto Federal de São Paulo e são talentosíssimos, formações brilhantes, jovens aí numa média de idade de 30 anos com graduação, mestrado e doutorado. O Instituto Federal de São Paulo é o maior do país, com 37 campi, então aproximadamente aí 37 cidades no estado de São Paulo, um estado pujante economicamente. A reitoria do Instituto Federal de São Paulo fica na capital, né, a capital da América Latina, é uma potência, atualmente conta com mais de 50 mil alunos, no Instituto Federal de São Paulo, e, de acordo com a lei, para toda a rede federal, deve destinar o mínimo de 50% de suas vagas para cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada, né, médio ao técnico. E 20% de suas vagas são destinadas a atender cursos de licenciatura, por exemplo, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vista à formação de professores para educação básica. Então, é uma qualidade incomensurável. Os demais percentuais, né, de oferta de cursos, como a gente pôde observar aqui já na apresentação, fica em graduação e pós-graduação, lato sensu. No caso do Instituto Federal de São Paulo, ainda oferece stricto sensu, um mestrado profissional, principalmente na área da educação e da engenharia, né? Tem uma série de cursos, notas 4 e 5, enfim. Para terminar aqui a minha exposição, eu posso dizer que problemas na educação evidentemente existem, e o investimento em uma educação pública de qualidade é o mais importante para o desenvolvimento do país e superação da desigualdade socioeconômica. Felizmente, há um modelo exitoso construído no próprio país que precisa ser mantido. Então, eu espero que nesta apresentação eu tenha feito uma análise correta do futuro da educação profissional e tecnológica no Brasil. Muito obrigado ao professor Hélio, fico à disposição, eu acho que para as questões. Muito obrigado. Agora, se você puder, você descompartilha a tua apresentação para sair, para a gente voltar àquela tela inicial. Né? Isso. Beleza. Foi ótimo, muito boa apresentação, parabéns, eu acho que você abordou. Eu acho que a gente agora vai ter essa meia hora tranquila para discussões, para perguntas, interação, inclusive, das pessoas que estão lá no nosso canal. A gente tem também aqui, prestigiando a tua apresentação, o professor José Roberto Cardoso, ex-diretor da Escola Politécnica da USP,
e que também tem tido um papel muito importante nessa área da educação, né? Ele foi vice-diretor da Escola Politécnica durante 4 anos, depois foi diretor, e ele sempre pautou para essa questão da educação. Então, ele não está fazendo nenhuma pergunta por enquanto, mas simplesmente... Bom, acabou de falar aqui uma pergunta, estava falando, ele já postou aqui. Ele diz o seguinte, como, no caso, o Instituto Federal de São Paulo está lidando com a implementação de novas diretrizes curriculares nacionais das engenharias, quer dizer, essa nova determinação que acabou sendo feita, né? Como é que vocês estão lidando com isso, professor Nélio? Boa pergunta, muito obrigado pela questão, professor José Roberto, professor Oscar Hipólito, agradeço demais aqui a companhia, são perguntas inteligentes. Nós sabemos que em 2019, né, em abril, mais precisamente, o Ministério da Educação publicou novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia. Segundo o parecer da comissão do Conselho Nacional de Educação, a revisão do texto busca atender demandas futuras por mais e melhores engenheiros. A discussão antiga, que se consolidou agora, né, em comparação a 2002. Né? Lá atrás, as diretrizes de engenharia traziam conceitos atuais, como a formação baseada por competências, o foco na prática, a aprendizagem ativa, né? E uma maior flexibilidade na construção do currículo. Então, isto está na ordem do dia da rede federal, tenho dialogado com muitos colegas pelo Brasil afora, né? Instituto Federal de Minas Gerais, Piauí, gente também do sul do país, enfim. A formação por competências, né, desta forma, como está dada, nós sabemos que na rede federal já é uma realidade, né? O conceito não é exatamente inédito nas diretrizes curriculares nacionais de engenharia, mas a novidade é que o texto traz perspectivas mais atuais, detalhando, sobretudo, as características esperadas de um engenheiro recém-graduado, né? Entre as habilidades e competências, a gente pode citar uma visão holística, quer dizer, uma visão do todo, né? Não só uma visão míope, restrita, técnica, mecânica, atuação inovadora, quer dizer, tudo que se pede no mundo atual é inovação, né? Já dizia o grande economista, que a inovação pode fazer uma nação dar um salto gigante, né? Se tornar uma potência, e para isso a gente tem que incentivar os nossos engenheiros, principalmente, porque são estudiosos, né, e podem fazer essa diferença, né, e precisa também ter esse olhar. Obviamente, inovação, na sua definição, é uma questão de fazer algo que possa ser comercializado, então ele precisa ser empreendedor, né, além da criatividade na hora de resolver problemas da área também, né. A ideia é que as instituições de ensino superior brasileira formem profissionais mais completos, né? Em outras palavras, aí a gente pode dizer que os futuros engenheiros sejam dotados tanto de capacidades técnicas quanto de aptidões humanísticas. Professor Hélio, não sei se eu respondi, mas tentei aqui. A outra questão do próprio Oscar, ele coloca, o colega Hipólito também, do nosso grupo, sobre a questão como que os institutos federais competem com as universidades federais. Quer dizer, há ou não superposição de interesses entre as duas redes? Olha, em princípio, excelente pergunta. Cumprimento novamente ao nosso professor, doutor Oscar Hipólito, da Universidade de São Paulo. Foi reitor também da Universidade Anhembi Morumbi, na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela pergunta. Mas não há sobreposição de forma alguma, né? Tendo em vista tudo que eu fiz aqui como apresentação, denotando que 50% das vagas
que são ofertadas, mais de 1 milhão de estudantes, ou seja, quase meio milhão de estudantes, ensino médio integrado ao técnico, né? As universidades preconizam muito mais o ensino superior, o Instituto Federal preconiza muito mais o ensino médio técnico, né? Embora atenda também ensino superior, só que há uma capilaridade. As universidades concentram, principalmente em grandes cidades, e a gente sabe que a mobilidade urbana não é fácil, então você ter um campus gigante, onde as pessoas devam se deslocar de lugares remotos até lá, não é fácil. A ideia do Instituto Federal, ou da rede federal, foi interiorizar o ensino, quer dizer, vamos até onde o estudante está. Obviamente que não é possível oferecer naquela localidade a gama de cursos como uma universidade, mas cumpre a sua finalidade. Eu acho que, ao invés de sobreposição, professor Oscar Hipólito, há sim uma complementação, né? Nós fazemos essa verticalização do ensino, então a gente trata desde jovens e adultos, por exemplo, que não estudaram, que precisam completar o ensino médio, damos a ele, inclusive, a formação técnica, quer dizer, é uma recuperação de uma mão de obra. Muitos são, obviamente, pessoas que já estão no mercado de trabalho e que não conseguiram concluir os seus estudos em nível médio. Nós pegamos eles, damos o ensino médio, damos a capacitação para ensino técnico, quer dizer, melhoramos uma mão de obra, e isso a gente sabe que a universidade não tem essa vocação, né? Tem trabalhado em alto rendimento, com estricto sensu principalmente, mestrado e doutorado. Então a nossa vocação, ela é para o mundo real, vai ao encontro das diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, a engenharia. Você tem que formar um camarada pronto para atuar com essas competências todas e não somente para a pesquisa ou que o valha. Então há, sim, importância às duas instituições, a universidade e os institutos federais. Eu acredito que o Brasil precisa investir mais, precisamos ter mais universidades, precisamos ter mais institutos federais, haja vista que nós temos no Brasil um número de estudantes muito pequeno ainda, número de pessoas com diploma a nível superior muito baixa, se comparada, por exemplo, com a OCDE. O Brasil tem um percentual muito pequeno, pode se concentrar, né? Na região sudeste, principalmente, há uma concentração grande. Então, a importância do Instituto Federal, não só no estado de São Paulo, principalmente nos demais, para interiorização dessa mão de obra, de tal sorte que, melhorando a infraestrutura, nós tenhamos lá mais emprego, mais indústria, quer dizer, o nosso país se tornar mais pujante, né? Menos desigual, principalmente. Eu acho que quanto mais escola nesse país, séria, com qualidade e pública, melhor. Obrigado. Deixa eu aproveitar, assim, da tua apresentação, você colocou que o orçamento aí de 2019 foi cerca de 17 bilhões, né? Sendo que desses 17 bilhões, cerca de 84% desse valor está concentrado no pagamento dos funcionários e dos docentes, está correto a informação? Naquele gráfico que você me apresentou, era isso aí, que 84% é para pagamento de pessoal, né? E tem lá um pequeno... Então, assim, desses recursos humanos, né, que está nos 84%, quanto, você me falou que acho que era cerca de 40 mil docentes, alguma coisa nessa linha. Quantos desses professores estão dedicados ao ensino médio? E quantos estão dedicados como você falou, né, mais ou menos 50% de vocês estão dedicados, como você falou, das vagas para o ensino médio, que você acabou de falar. Então, na questão orçamentária, quanto do dinheiro está sendo dedicado para o ensino médio nesse orçamento de 17 bilhões? A rede federal, ela tem uma vocação que é muito interessante, né? Todos os professores que nela adentram, através de concurso público federal, eles devem atuar de forma vertical. Por exemplo, um professor que atue em núcleo comum, na matemática,
ele deve atuar tanto na educação de jovens e adultos, ele deve atuar na extensão, ele deve atuar no ensino médio, ele deve atuar no ensino técnico, ele deve atuar no ensino superior, caso o componente curricular para o qual ele fez o concurso seja demandado. Então, por exemplo, um curso de matemática na engenharia, né, é plenamente factível, esse professor ele vai ter a sua jornada de trabalho definida, né, não vai haver aí uma sobrecarga, existe uma distribuição, né, de claros para concurso público, de tal sorte que atendamos à legislação. Então, o professor não vai poder ultrapassar ali uma carga máxima de 20 horas e ele deve estar apto a ministrar aulas em todos os níveis, professor Hélio Dias. Ensino de jovens e adultos, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, inclusive lato sensu. Mas há uma dosagem na distribuição da carga horária. Então, não há, em hipótese alguma, uma reserva. O professor é somente do ensino superior. Não. Ele é somente da educação de jovens e adultos. Não. Ele faz parte daquele campus, né, naquela cidade, e deve estar apto a ministrar todas as aulas do seu componente, da sua formação, e de forma dosada, é claro, não vai haver a sobrecarga. Se houver a necessidade, né, por exemplo, no campus, para que atenda a matemática em todos os cursos, é preciso ter 3, 4, 5 professores. Então, deverá haver esse número para que ninguém se sobrecarregue. Essa é uma característica muito interessante. Eu vou citar o meu próprio exemplo, né? Eu cheguei a ter estudante na educação de jovens e adultos. E nós falamos, inclusive, de atender a educação especial e inclusiva. Então, eu tenho intérprete de Libras para surdo-mudo na sala de aula. Eu tenho pessoa com deficiência dentro da sala de aula. Junto, olha que interessante, com pessoas que estão ali, que não estudam há muito tempo. Aí o senhor vai dizer, nossa, que desafio. Isso. Temos, por exemplo, curso técnico subsequente concomitante. O que significa isso? O estudante está na rede estadual cursando ensino médio, ele pode entrar no nosso curso técnico. Então, ele estuda o médio lá e o técnico conosco. Junto, na mesma sala, um estudante que não está no ensino médio. Ele já é adulto. E alguns, inclusive, já têm ensino superior em universidade privada e veio fazer um curso técnico. Então, o senhor tem um menino de 15, 16, 17 anos, uma menina. O senhor tem um adulto que já se formou, já tem 40, 50, 60 anos de idade, nesta mesma sala de curso técnico subsequente concomitante. Então, essa é uma modalidade. O senhor vai ter o jovem que entra para cursar o ensino médio junto com o ensino técnico. Então, nós temos essa miscelânea e nos organizamos para atender. E no mesmo campus, usando a mesma infraestrutura, o senhor vai ter estudante de engenharia, de licenciatura em letras, português, inglês. 80% do corpo docente é composto por mestres e doutores na sua área. Então é muito interessante, porque ninguém ali imagina que seja fácil, né? Mas é um desafio que a gente está vencendo. Os indicadores de qualidade estão sendo apresentados, né? Não só a qualidade medida, mas a percebida pela sociedade. O nível de aceitação da comunidade, onde há campus da rede federal, é enorme. É um nível assim, extraordinário. E a lei de criação, volto a dizer, é muito recente, 2008, quer dizer, temos um futuro pela frente. A rede federal é um sucesso no Brasil. Deixa eu te perguntar também, é o seguinte, você me disse que a grande maioria dos professores da rede federal são de dedicação exclusiva. Esse professor, ele fica totalmente dedicado à aula, qual que é o resultado, se é exigido eventualmente pesquisa dessas pessoas? Há produção de pesquisa também para essas pessoas que são dedicação exclusiva ou não? Ótima pergunta, professor Hélio Dias. Temos que atuar
no ensino. Para isso, a carga horária ela é dosada. Temos que atuar na extensão, não só universitária, como comunitária, e temos que atuar em pesquisa. É óbvio que não temos, em cada campus, linhas de pesquisa a nível stricto sensu, onde as pesquisas possam ser aprofundadas. O que nós temos são elementos, ferramentas, insumos para aplicação. Então, por exemplo, um Fab Lab moderno, né? Tem campos que tem, obviamente que nem todos têm, porque o orçamento não está sendo suficiente para poder aparelhar cada campus. Mas o senhor vai se perguntar, imagine um estudante em iniciação científica, então existe iniciação científica, o docente, no mínimo o mestre, faz a apresentação do projeto, existe um comitê de pesquisa, avalia o projeto, é dado uma bolsa para o estudante para fazer iniciação científica. Então, em nível de iniciação científica, é muito forte. Não é possível exigir um nível de pesquisa mais profunda, por exemplo, em nível de stricto sensu. Mas há, sim, muita iniciação científica, os professores são obrigados a fazerem, e fazem muito bem feito, ganham prêmios, a gente tem resultados interessantíssimos, mas é preciso investir um pouco mais, né? É preciso ter mais orçamento. O orçamento não é tão suficiente para que haja um volume muito grande de pesquisa, mas dentro dos limites ali, cada professor tem feito, né? É preciso apresentar ao final de cada semestre um relatório dizendo o que fez comprovadamente, com provas. Então, a rede federal tem sido um sucesso. É um desafio grande e é uma novidade. O senhor pensa, nossa, ensino, pesquisa e extensão e essa miscelânea toda. Jovens e adultos, técnico superior, é uma maravilha o ambiente. Aprendemos muito, a convivência é muito importante com todas essas áreas, né? Então, não existe, assim, uma separação. Existe, sim, uma diversidade que se aglutina em prol da educação pública de qualidade, professor Hélio. O próprio professor Oscar, e também era uma curiosidade minha, dentro desses professores que atuam na rede federal, quantos são vamos dizer, profissionais de mercado dando exatamente aulas aí? São pessoas comprovadamente profissionais de mercado, que foram eventualmente absorvidos como professores. Você tem essa avaliação? Olha, eu posso dizer pela experiência, talvez não pelos números gerais, né, mas pela experiência, né, de estar em loco, acompanhando, não só um campus, mas o nosso Instituto Federal de São Paulo. Eu posso lhe garantir que aqueles profissionais que ensinam em áreas técnicas, tais como engenharia, não são, na sua grande maioria, pessoas que só fizeram a formação acadêmica. São pessoas que atuaram profissionalmente e estão agora à disposição do ensino, mas ainda se reciclam e se capacitam. Mas, como o regime é de dedicação exclusiva, ele não pode trabalhar com carteira assinada em outro lugar. Então, ele fica à disposição do ensino. Mas ele, ao fazer o concurso, tem ali no critério de avaliação, né, para poder avaliar em banca, carteira de trabalho, inclusive, conta ponto. Então, a maior parte dos professores da rede federal na área técnica, como pergunta o professor Oscar Hipólito, sim, passou, tem experiência comprovada, como é meu caso, por exemplo, que atuei antes do Instituto Federal de São Paulo, na minha área, ao qual eu sou formado, fiz o concurso, né? Administração financeira é o tema que eu tenho dominado como pesquisa e etc., e trabalhei no Banco do Brasil. Então, tive a experiência e, obviamente, que a gente se recicla, se atualiza para falar a língua do mundo real do trabalho. Acho que é isso. Não sei se respondi, professor. Tá ótimo. Outra questão é o seguinte, você falou na tua apresentação também que a pesquisa aí, acho que isso também, no web seminar que nós fizemos com o professor Hipólito também, com o professor Lobo, o professor Rivera e a Cleide, falou um pouco dessa questão
e você deu os mesmos dados, que somente 10, 12%, né, comparativamente a outros países, a gente tem o espaço da educação profissional no Brasil. O que você acha que poderia ser feito para que esses 10, 12% pudesse eventualmente crescer e chegar? Qual que é o entrave? Qual que é a dificuldade que você vê? Por que a gente não consegue incrementar esse número compatível com a maioria dos países, como a Alemanha? Você citou aí também vários outros aí que chega até 70%, né? E a gente está nos 10% ainda. O que acontece? Excelente pergunta, doutor Hélio Dias. Eu posso dizer, de antemão, que nós temos 4 dados alarmantes na educação brasileira. Vou citar aqui um primeiro dado que eu acho muito importante. O Brasil tem mais de 10 milhões de analfabetos. Isso gera um desafio para a educação brasileira. Por quê? Se as pessoas têm ainda esse alto índice de analfabetismo, como é que eles podem ser integrados no mercado ou no mundo real do trabalho? Como é que nós podemos fazer com esse analfabeto que ele tenha mobilidade social? Como é que a indústria, né, o serviço, o comércio vai absorver esse profissional? Qual vai ser a renda? Professor doutor Hélio Dias, professor doutor Oscar Hipólito, nós temos no Brasil um contingente de pessoas que ganha menos que o salário mínimo, que é gigantesco, e justamente pelo baixo grau de instrução. E essas pessoas, muitas vezes, se levantam 3 horas da manhã para se prepararem para irem ao trabalho, ganhando, muitas vezes, menos que o salário mínimo. Se deslocam por 2 a 3 horas no período da manhã para chegar no local de trabalho. E no local de trabalho não tem nenhuma capacitação. Essas pessoas não são capacitadas. E saem do seu horário de trabalho, voltam 3, 4 horas em trânsito. Chegam nas suas casas, muitos ou muitas mulheres vão fazer afazeres domésticos até o fim da noite. E tem que descansar para no outro dia estar 3 horas da manhã de pé novamente. Se essas pessoas continuarem durante todo esse período que a gente tem da Previdência brasileira trabalhando, quando é que elas conseguirão se capacitar para terem aí mais oportunidades? O segundo dado alarmante que eu posso citar é o aumento do número de jovens tidos, entre aspas, nem. Dos 48 milhões de jovens de 15 a 29 anos, 23%, ou seja, 11 milhões não trabalham, não estudam ou se qualificam. Esse contingente está crescendo ano a ano e a taxa é maior para mulheres. E entre pessoas da cor minha, preta. Quer dizer, nós estamos criando um bolsão de pessoas que não estão recebendo capacitação. O desaquecimento da economia brasileira pode ser uma explicação, já que dificulta o acesso ao emprego, sobretudo das populações de maior vulnerabilidade. São jovens que não se sentem capacitados, tiveram uma trajetória escolar insuficiente, trabalham em serviços temporários e com remuneração precária que eu acabei de citar. A terceira, ou o terceiro dado, talvez, trabalho é a maior justificativa para a evasão escolar. São mais de 25 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não concluíram a graduação e não frequentaram, e não frequentam, melhor dizendo, a escola. Tampouco cursos pré-vestibulares ou técnico. Então, o grupo é composto majoritariamente por pessoas da cor
preta. Quer dizer, nós temos problemas alarmantes. E os principais motivos citados para a interrupção dos estudos são trabalho, em primeiro lugar. Quer dizer, a gente tem que dar trabalho e, ao mesmo tempo, não consegue conciliar, pelo exemplo que eu citei. Uma pessoa que levanta 3 horas da manhã, fica 3, 4 horas no trânsito, trabalha uma jornada de 8 horas, volta 3, 4... Não tem nem energia, não tem. E a última distorção, idade série ainda é grande para o ensino médio. Doutor Hélio, né, é uma das metas do Programa Nacional, né, de Educação, nosso plano nacional, que não foi alcançada, que era de garantir 85% dos estudantes do ensino médio frequentando a série esperada para aquela idade. Então, a gente não tinha aí nem 70%. Desmotivação, desconexão com os colegas de turma, são grandes problemas desse atraso escolar. E nós, na rede federal, trabalhamos com pessoas, como eu citei, numa sala de aula, o senhor tem um jovem de 15 anos, uma senhora de 60, uma pessoa surda-muda, uma pessoa com problema. Quer dizer, a rede federal consegue ser inclusiva. Então, esses são os problemas da nossa educação brasileira, que não é novidade para o doutor Oscar Hipólito, para o senhor Hélio, mas talvez seja para aqueles que estão nos assistindo, e nós precisamos avançar. Eu acho que esse é o maior recado. Quer dizer que você acha que se essas questões fossem resolvidas, esses 10% que você citou, com certeza iria crescer, é isso? Com toda certeza. Né? O difícil é dar a solução para isso, né? Você tirar de um bolsão de periferia uma pessoa e falar para ela, não, você não vai andar 3, 4 horas no trânsito, você vai diminuir a sua jornada até o trabalho, né? Você vai reduzir, você vai ser capacitado na indústria. Então, nós precisamos de projetos, doutor Hélio, doutor Oscar Hipólito, que faça no Brasil uma tríplice hélice, uma junção entre indústria, governo, principalmente, e a academia a qual nós pertencemos. Nós precisamos, se não dá para capacitar essa pessoa que sai de casa na madrugada, que anda 3, 4 horas e não consegue estudar, tem que capacitar ela lá na indústria. A indústria precisa também ajudar, caso contrário, nós teremos esse bolsão que está aumentando, de pessoas, muitas vezes, sem ter o que fazer. Fica difícil para o Estado brasileiro. Nós precisamos incluir, dar condições, como a rede federal está fazendo. Então, nós precisamos aumentar a rede federal. É preciso criar mais campos, em cidades principalmente pobres, para que a gente possa lá capacitar as pessoas e elas, obviamente, terem condições de mobilidade social. Bom, uma última pergunta, a gente está chegando aí nos 60 minutos. A questão é a seguinte, com a pandemia que se iniciou aí por volta de março, a grande maioria das universidades federais, elas não aderiram ao ensino remoto, né? Ainda hoje, existem muitas universidades federais que só dizem que irão retornar quando tiver uma vacina. Como que a rede federal lidou com esse problema? Ela paralisou as atividades? Como que aconteceu com a questão do ensino remoto na questão da rede federal? A gente está citando aqui dados oficiais da nossa população brasileira. O nível de desigualdade é brutal. Nós temos uma concentração de renda muito grande, temos um salário médio muito baixo, e essas pessoas que frequentam a rede federal, os dados que nós temos, são pessoas que pertencem à classe pobre. E nós sabemos que a infraestrutura de internet, principalmente nos rincões do país, funciona de forma precária. Consequentemente, não havia possibilidade de você dizer assim, vamos retomar as aulas de forma remota. Nós deixaríamos para trás, doutor Hélio Dias, mais da metade, só para dizer que retomou as aulas. Quer dizer, nós fizemos um esforço muito grande, todos os professores da rede federal, no meu caso, o Instituto Federal de São Paulo, gostaríamos muito
que todos os nossos estudantes tivessem infraestrutura para que a gente não deixasse que eles, obviamente, ficassem sem a sua aula. Mas esta não é uma realidade do Estado brasileiro. E nós precisamos repensar isso para o futuro. Nós precisamos planejar. Essa questão da tecnologia está dentro praticamente de tudo hoje, né? A gente está falando de uma nova indústria que se apresenta e nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura e tenho certeza que nós, brasileiros, o Estado, né, quer seja governo atual ou que venha a ser um próximo ou que continue, sabe disso e nós vamos ter que investir nisso para que a gente, numa próxima hecatombe, haja vista que é cíclica, nós nunca sabemos o que pode acontecer, né, o famoso acaso, nós temos que nos preparar. Então foi muito difícil para todos nós. Imagina o senhor, um estudante surdo-mudo, com problemas, um estudante que não estuda, né, na educação de jovens e adultos há 20 anos e voltou a estudar e não sabe nem utilizar corretamente o seu computador. Então nós não deixaremos essas pessoas para trás. E aqueles, obviamente, mais abastados, que têm a sua tecnologia, fluiu, né? Haja vista aí que temos condições hoje de aprender de diversas formas. É um grande desafio. Todos nós estamos unidos em prol desta causa. Diminuir a desigualdade social através da educação. E disso, assim, uma última pergunta aí também do professor Oscar Hipólito. Como que as empresas participam dos institutos federais? Qual que é, você falou da Tríplice Aliança, né? Como que atualmente as empresas, vamos dizer assim, participam das atividades do Instituto Federal? Olha, nós temos, né, através do setor adequado de convênios, né, dentro de cada campus, né, um setor que cuida da lei do estagiário. Então, essa ponte do estágio para muitos cursos técnicos ou superior é obrigatório. E isto faz com que naquela cidade onde haja campus, aquela vocação regional, né, são diversas as vocações no nosso país, né? Se a gente levar a rede federal para o norte, tem uma vocação, para o sul, né? E assim vai. Então, existe sim um setor que faz essa ponte para que haja oportunidade para o estágio, para que haja, por parte do professor também, um entendimento daquela região, daquela vocação. Agora, o que nós não temos é uma indústria dentro do campus. Isso ainda não existe. Obviamente que pode vir a ser projeto, que pode sim existir, tendo em vista aí a indústria 4.0, a gente pode atender muito pequena, média companhia, né, que pode vir a demandar serviços, mas ainda nós não temos. Casos isolados pelo Brasil existem, mas de uma maneira institucional ainda é muito incipiente e nós queremos ampliar, de tal sorte que haja essa junção que eu citei, que a indústria esteja junta à academia e que o governo também esteja se aproveitando daqueles produtos tecnológicos que venham ser gerados através da inovação, do empreendedorismo e etc. Bom, Nélio, parabéns pela sua apresentação. Aqui os comentários aqui são muito elogiosos, todos estão muito contentes com a tua apresentação, em particular, porque muitos nossos da academia, né, como o professor Cardoso, o professor Oscar Hipólito, são pessoas que a gente está fazendo um esforço muito grande, porque também nós acreditamos na importância da educação profissional. Então, queria parabenizar você, queria agradecer muito a sua apresentação, eu tenho certeza que ela vai ser muito útil, a gente vê claramente que você tem uma visão muito importante, né, e a gente espera aí de você aí para o futuro muitas contribuições do Instituto Federal a partir da sua liderança, que com certeza você já tem dentro do Instituto Federal São Paulo. A tua apresentação mostrou muita segurança, mostrou muito conhecimento, e a gente realmente foi muito oportuna nesse momento a tua apresentação. Queria agradecer e passar
a palavra para você fazer suas considerações finais para a gente terminar esse web seminar. Por favor. Doutor Hélio Dias, é uma honra muito grande estar aqui com o senhor, com os nossos ouvintes, em especial doutor Oscar Hipólito, a quem admiro muito, como citei, reitor da Universidade Anhembi Morumbi, na capital paulista, professor da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pelas questões, muito inteligentes. Quero aqui agradecer aos meus alunos que venham a assistir esse vídeo, aos técnicos administrativos, aos docentes do Instituto Federal de São Paulo, e dizer que nós vamos lutar por uma educação profissional e tecnológica mais forte, melhor para o nosso país. Muito obrigado. Bom, então assim, para encerrar, eu só queria aqui também repassar, de novo, aqui a congratulações do professor José Roberto Cardoso, do professor Oscar Hipólito, a Maria Emília Miranda, que também ela estudou no campus de Pirituba, o Roberto também, a Maria Emília Miranda de novo, já falei, Cardoso, a Juliana Silva, a Ana Maria Mascaro. Queria agradecer todas elas, nominei acho que quase todas. Esses comentários eu vou depois passar para você, todos os que foram feitos, né, para que você tenha isso também como um retorno do trabalho que você fez. E, então, agradecer novamente a presença de todos, né, desejando a todos aí, amanhã, esse web seminar, normalmente a gente faz de terça e quinta, e pela importância do trabalho do Nélio, e também do conteúdo que ele apresentar, a gente abriu esse espaço para fazer esse web seminar às segundas-feiras, e realmente valeu muito a pena ter feito isso. Então, eu queria agradecer a todos, né, desejar a todos uma boa noite, e amanhã, terça-feira, a gente tem um outro web seminar com um colega nosso do IAG, que vai falar sobre mudanças climáticas, esse tema muito importante. Vocês têm visto esse frio absurdo que aconteceu nesses últimos dias aí, e eu espero que amanhã a gente esclareça alguma dessas questões sobre esse web seminar que nós vamos falar amanhã às 5 horas. Agradeço a todos novamente, desejando uma boa noite. Até a próxima, Nélio. Obrigado aí, obrigado a todos que nos acompanharam.